Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Então, vamos para a nossa aula de literatura de hoje. Gente, como nós estamos trabalhando com as crônicas, né, a gente precisa rever, né, algumas coisas importantes em relação à crônica. Então, eu pedi como tarefa na semana passada para que vocês enviassem, que vocês fizessem, produzissem a crônica. Alguns leram em sala, outros leram pela nossa Meet, né? E alguns não me enviaram. Então, eu preciso que quem não fez ainda, faça, envie, porque eu preciso atribuir uma nota para vocês, tá bom? Então, o que essa crônica, gente, traz pra gente? Ela é um gênero textual, né? A característica dela é ser geralmente produzida por meios de comunicação, né? Por exemplo, revistas, jornais, geralmente ela fala sobre um fato cotidiano, que é um fato do dia a dia, e ela precisa ser registrada de maneira diferente, com uma linguagem diferenciada, uma linguagem literária, como a gente fala, né? Não uma linguagem de notícia, né? A gente pode fazer uma crônica a partir de uma notícia, como vocês viram, mas a gente precisa utilizar uma linguagem diferente, né? Então, ela é uma narrativa curta, a linguagem pode ser uma linguagem mais simples, né? Ou também, dependendo para quem você está fazendo e qual é o tema dessa crônica, ela pode também ser formal, né? Poucos personagens, quando há personagens, o espaço é reduzido e também os temas são relacionados aos acontecimentos cotidianos, né? E a gente vai hoje trabalhar um pouquinho, como a gente já terminou a apostila da parte de literatura, a gente vai trabalhar hoje com uma crônica, tá? Nós vamos fazer a leitura dessa crônica. Aí, quem tá em casa, ó, vocês vão ter ela aqui, né? Bonitinho. Depois eu vou deixar guardadinho aqui comigo para vocês colarem depois no caderno de vocês quando vocês vierem para o colégio, tá? Ou eu deixo lá na orientação quando a mãe e o pai for buscar a atividade ou levar a atividade, vocês podem pegar, né? Então não precisa copiar a crônica, tá bom? Porque vai ter a cópia para vocês. Então, pessoal, nós temos ali, ó. A gente vai trabalhar com a leitura e a interpretação dessa crônica. Prestem bem atenção, pessoal, tá? Bem atenção. Eu vou ler para vocês enquanto vocês vão acompanhando aí, tá bom? Deixa eu só arrumar aqui. Não sei se vai ficar melhor. Acho que aqui fica bom, que daí vocês já vão vendo. A outra noite. Outro dia, fui a São Paulo e resolvi voltar à noite. Uma noite de vento sul e chuva, tanto lá como aqui. Quando vinha para casa de táxi, encontrei um amigo e o trouxe até Copacabana. E contei a ele que lá em cima, além das nuvens, estava um luar lindo, de lua cheia, e que as nuvens feias que cobriam a cidade eram, vistas de cima, enluaradas, colchões de sonhos, alvas, uma paisagem irreal. Depois que o meu amigo desceu do carro, o chofer aproveitou um sinal fechado para voltar-se para mim. O senhor vai desculpar, eu estava aqui a ouvir sua conversa, mas tem mesmo luar lá em cima? Confirmei, sim. Acima de nossa noite preta e enlamaçada e torpe havia uma outra, pura, perfeita e linda. Mas que coisa! Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro para olhar o céu fechado de chuva. Depois continuou guiando mais lentamente. Não sei se sonhava em ser aviador ou pensava em outra coisa. Ora, sim, senhor. E quando saltei e paguei a corrida, ele me disse um boa noite e um muito obrigado ao senhor. Tão sinceros que veementes, como se eu lhe tivesse feito um presente de rei. Vejam, gente, a linguagem utilizada. Então, o Rubem Braga, ele escreveu essa crônica para mostrar um pouquinho para a gente uma outra visão em relação à noite, né? Então, aquela noite parecia uma noite escura, uma noite feia, uma noite triste, mas o que o personagem da crônica fez, né? Ele disse, ó, acima das nuvens existe um luar maravilhoso, né? Existe uma outra noite, como se fosse uma outra noite.
né? Então ele colocou uma linguagem poética em cima de um fato cotidiano, que é uma pessoa pegar um táxi do aeroporto para sua casa, né? Então, a característica, gente, da crônica é essa, né? Ela tem que ter, você precisa ter uma sensibilidade para escrever uma crônica, né? A gente não pode simplesmente, eu vou lá escrever uma notícia, eu vou copiar uma notícia lá que eu vi na internet. Não é isso, tá, gente? A crônica, ela é muito mais do que isso. Ela tem essas características específicas que fazem com que ela seja um texto considerado literário, né? A gente precisa colocar sentimento, a gente precisa colocar emoção quando a gente vai escrever alguma coisa, principalmente relacionada a esse gênero, certo? Então, gente, agora vocês vão copiar lá no caderno de vocês essas questões, tá? Primeiro, quem é o autor dessa crônica, que vocês vão encontrá-la no texto. 2. Como era a noite vista pelo taxista e pelo amigo do narrador. Então, como era? Os dois tinham uma visão da noite, diferente do que o narrador colocou, certo? Qual era essa visão que eles tinham, tá? Como era a noite para o narrador? Então, aqui vocês vão ter que ver qual é a forma que cada um deles consegue ver a noite, né? Então, sob os olhos dessas pessoas, como é a noite? Aí o 4. Considerando a maneira como é narrada, a relação do taxista no final pode ser inferir. Inferir quer dizer deduzir, dizer, especificar, que ele ficou como? Sensibilizado com a conversa, curioso por mais informações, agradecido com o presente ou desconfiado com o pagamento. Vejam lá, gente, essa questão é interpretativa. Quero ver se vocês conseguiram entender o sentido da crônica, tá? Aí na questão 5, vocês têm lá, ó. A outra noite, a que o título se refere, seria vista somente pelo narrador ou aquela que o taxista e o seu amigo enxergavam? O que vocês acham, gente? Se era uma noite diferente, quem que via essa noite, né? Como que era essa noite? De que forma que ele conseguia enxergar essa outra noite? 6. O que faz com que os diferentes personagens vejam noites diferentes? Ó, essa questão também, gente, é uma questão bem interpretativa, né? É para ver se vocês entenderam, né, o que está sendo perguntado ali, tá? Vamos ver quem que vai conseguir colocar ali o sentimento, a emoção para responder, certo? Daí a questão 7. Esta crônica é mais narrativa ou jornalística? Por quê? Então, gente, essa questão, como é uma questão técnica, né, uma questão de estrutura, o que nós diríamos? Que seria uma crônica mais narrativa. E por que será? Porque ela conta a história, né? A gente sabe que ela está contando uma história, nós temos elementos narrativos, nós temos personagem, espaço, tempo, nós temos uma estrutura em si, né? Apresenta os personagens, né? Além disso, o enredo, que é a história em si, beleza? Daí a questão 8. Que fato do cotidiano a crônica que você leu explora? Qual? Qual seria um fato cotidiano que o Rubem Braga acabou pegando para escrever a sua crônica? Qual é esse fato? Então, escrevam lá. Na questão 9. Nesse texto, o narrador é personagem? Justifique sua resposta copiando um trecho do texto. Gente, ele é sim um narrador personagem. Por quê? Porque é ele mesmo que conta a história. Então eu poderia pegar qualquer parte ali que envolva a fala do narrador. Por quê? Porque é ele que está contando, né? Então você pega um trechinho lá, põe entre aspas, porque é a fala de alguém que não é a sua, né? Então quando a gente faz isso numa resposta, a gente sempre precisa colocar as aspas, para que a pessoa saiba que não é a tua fala. Pessoal, então assim, esse texto, ele é um texto assim bastante interessante, tá? É importante, é legal, né? A gente precisa ter mais sensibilidade para ler uma crônica. A gente já leu várias crônicas em sala. Eu vi as produções de alguns de vocês, né? São produções também bem elaboradas, né? De alguns. E assim, a gente tem que valorizar sempre,
né, gente? E vocês precisam produzir, porque se a gente não produz uma crônica, por exemplo, eu não sei se vocês entenderam o que é uma crônica, por exemplo, né? Eu coloquei na prova, vocês não foram, né, foram bem na prova, escreveram o que realmente é, mas e será que se vocês fossem fazer uma prova hoje de produção de texto, né? E vocês tivessem que escrever uma crônica, será que vocês saberiam escrever uma crônica? Né? Então, é sempre bom a gente estar retomando, a gente estar vendo, estudando coisas novas. De repente, gente, tem uma crônica também, que é uma dica que eu dou para vocês aí, Pérola Feliz, não, como é que é? Ostra Feliz não faz pérola. Nossa, é uma crônica maravilhosa, né? Também é do Rubem Braga. Então, vocês podem pesquisar, é um vídeo do YouTube, vocês podem até pesquisar, gente, e colocar e ouvir, né, e sentir como é bonita também, né? Então, é um fato cotidiano para o momento, no caso, porque a ostra, né? A ostra, não é concha, falei concha, é ostra, né? Ostra feliz não faz pérola, o fato dela, a pérola que se forma dentro dela é por causa de um grãozinho de areia que entra lá. E ela tenta se livrar, a ostra tenta se livrar daquele grãozinho, mas ele é tão ruim para ela que ela acaba, né, não conseguindo fazer aquilo e acaba formando aquele sacrifício que ela faz para tentar expulsar o grãozinho de areia, ele transforma em pérola. Então vejam lá, gente, é uma dica. Eu quero que vocês se interessem por pesquisar, né, coisas diferentes também, né? E quem conseguir achar o videozinho, quem conseguir assistir, depois manda para mim um comentário, né? Ou manda, tia Dani, assisti o vídeo da crônica, achei muito legal. Ou então, tia Dani, né, não gostei muito, me explique por que é isso, isso, isso. Então, fica a dica aí para vocês, tá bom, gente? Então, sempre vamos tentar ir além, certo? Um abraço para todos, até a próxima aula.